me convocou para seguir. Eu vou com ele até o fim. E o viver é pra ele, e o morrer é o conhecer, é lucro então. A sua graça é melhor do que a vida. Nenhuma palavra pode o expressar. Ele é a expansão do amor do coração do Pai. Guardando alguns momentos para a chegada de mais irmãos e nós iremos iniciar. Glorificado em mim, quando estou mais satisfeito nele. E o viver é pra ele, e o morrer é o pertencer, é lucro então. A sua graça é melhor do que a vida. Nenhuma palavra pode o expressar. Ele é a expansão do amor do coração do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz vos sejam multiplicados, meus amados irmãos. Bom dia a todos. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nesta manhã, onde temos alegria, onde temos o privilégio de, apesar da distância, a gente exerce a unidade, a gente exerce a comunhão com Cristo, e isso não tem preço, não é verdade? Então, o povo de Deus, onde está, cada local é uma igreja. E nós, nessa manhã, nos reunimos para compartilhar a palavra de Deus. Vivemos um momento difícil, de um isolamento social forçado, mas isso não nos impede de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Isso não nos impede de nós estarmos vivendo esta palavra e em tudo em nossa vida estarmos glorificando e exaltando a Deus. Então, inicialmente, nós iremos fazer uma oração e depois a gente parte para realizarmos a reflexão dessa manhã. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, em Tua trina presença, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor perdoe, Pai Santo, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, tudo aquilo que fizemos e que entristecemos o Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós rogamos que, mais uma vez, o Senhor restabeleça, Pai Santo, a nossa unidade e comunhão com Deus, que o Senhor fortaleça os nossos pés, que o Teu amado Espírito em que nós habita, ó Deus, fale-nos por meio da Tua palavra, que o Teu povo que se chama pelo Teu nome seja consolado, edificado, exortado, vivificado, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Queremos também, ó Deus, rogarmos pela Tua misericórdia, pela Tua consolação, por Tua graça, ó Deus, na vida de todos os amados irmãos e irmãs e sobre todos aqueles, ó Deus, que nesse momento estão de luto por terem perdido, ó Deus, algum ente querido, algum amigo, alguém conhecido, ó Deus,
de seu contexto social em relação à Covid-19. Rogamos, ó Deus, o teu consolo, o teu refrigério, ó Pai. Como também nós queremos rogar, em nome de Jesus, por todos os profissionais de saúde, ó Deus, que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, colocando suas vidas em risco, ó Deus, no trabalho e no empenho, ó Deus, a fim de garantir a manutenção da vida de todos aqueles que estão infectados, ó Pai. Que a tua boa mão seja sobre eles, livrando-os, ó Deus, também de potencialmente serem contaminados, ó Deus, com Covid. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe também a família desses amados que com certeza sempre estão apreensivos e preocupados, ó Pai, com a condição de saúde deles, já que estão trabalhando na linha de frente. Deus, que o teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, nos conceda a paz que transcende todo entendimento, ó Pai, e nos ajude, apesar, ó Deus, de estarmos vivenciando o isolamento social, mas o teu povo que se chama pelo teu nome se reúne para te adorar, se reúne para glorificar, para exaltar o teu nome. Então recebe, ó Deus, a nossa adoração como um aroma suave e mais uma vez rogamos a iluminação do teu Espírito a fim que compreendamos, ó Deus, a tua palavra, que possamos viver para o louvor do teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, porque o nosso Salvador deixou claro para nós em sua palavra que sem ele nada poderíamos fazer. E é por meio dele, ó Deus, que nós entendemos que somos capacitados a realizar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem decretado, que o Senhor planejou antes da fundação do mundo, para que viéssemos a viver. Ajuda-nos, ó Deus, a discernirmos a tua vontade e nos ajuda, Deus, a sermos instrumento de bênção na nossa igreja, na nossa família. Ajuda-nos a fazer a diferença, ó Deus. Em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós convidamos a todos nesse momento a estarmos lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, onde nós estaremos fazendo a leitura do verso 7 ao 10º. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, nós faremos a leitura dos versículos 7º ao 10º. E assim diz a palavra do Senhor. Antes de ler, meus irmãos, os amados podem confirmar se o áudio está bom, se dá para ouvir direito, se está tudo tranquilo. Alguém sinalize, por favor. E se alguém puder digitar o texto, para que aqueles que irão chegar saberem que texto nós estamos meditando nessa manhã. Gálatas, capítulo 6, dos versículos 7 a 10. Assim diz o Senhor. Obrigado, Judite. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Bem amados, nós damos um bom dia a todos mais uma vez, aos amados que estão chegando. Nós estamos refletindo na palavra de Deus, Gálatas, capítulo 6, dos versículos 7 a 10. Graça e paz, meus irmãos. Vamos pensar um pouco e vamos refletir, nessa manhã sobre algumas questões
que são importantes que a gente venha a pensar. Apesar, irmãos, de estarmos vivendo esse momento de isolamento social imposto, né, vamos assim colocar, isso não nos impede de estarmos adorando a Deus, não nos impede de estarmos meditando na sua palavra e reflexionar sobre ela e nos desafiarmos à prática da vivência, não é? Aqui Paulo ele está encerrando a carta aos Gálatas, é o último capítulo, e Paulo começa a fazer algumas orientações de forma bem objetiva e direta para com os Gálatas. E nesse exato momento, nesse texto, o verso 7, Paulo faz uma chamada de atenção que é extremamente importante. Não vos enganemos, né? De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então faz com que nós venhamos a pensar, faz com que nós venhamos a refletir. Nesse momento, o que é que nós estamos semeando? Quando nós pegamos o famoso aparelho celular, para aqueles que estão em Portugal, o telemóvel, né? Para aqueles que utilizam dele e fazem parte de algum tipo de rede social, a pergunta é: o que é que nós estamos compartilhando? O que é que nós estamos levando para as pessoas nesse momento? Será que nós estamos colocando mais polêmicas a respeito do governo? Será que nós estamos levando mais informações drásticas e dramáticas a respeito da Covid-19? Será que as pessoas estão colocando aqueles vídeos mostrando de pessoas morrendo no meio da rua, dizendo que foi pela Covid? Ou as pessoas estão à procura daqueles vídeos mostrando que uma prefeitura, ninguém sabe de onde, enterrou caixões vazios com pedras dentro? O que é que nós estamos compartilhando? Porque a gente precisa considerar exatamente, irmãos, a palavra de Deus. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Irmãos, essa é uma analogia que eu sempre gosto de fazer quando toco nesse assunto. Quem já viu o pé de jaca sabe que ele é altíssimo. E quem já viu o pé de cajá também sabe que ele é altíssimo. Cresce muito essas duas árvores frutíferas. Mas quando você chega no pé de jaca, você não pode ter a expectativa que vai colher cajá, não. Porque você plantou foi jaca. Por mais que você goste da cajá, mas no pé de jaca, não tem cajá. Então é a questão daquilo que você plantou, é aquilo que você vai semear. Então que tipo de mensagem a gente geralmente via WhatsApp, Instagram, Twitter e qualquer outro tipo de plataforma com rede social, né? O que é que a gente tem divulgado? O que é que a gente tem compartilhado? Parem para pensar. É edificante? Ontem mesmo, né? E faça ressalva, não vou citar o nome por uma questão ética, mas uma pessoa me passava informações do governo pedindo que eu encaminhasse aquela polêmica de Sérgio Moro e o presidente Jair e tal. E eu disse assim, eu não vou fazer isso. Essas afirmações que estão contendo aí, elas são verídicas? Existem prova documental disso? Aí a pessoa depois retrucou dizendo que já tinha escutado um áudio a respeito da situação parará. Aí eu retruquei novamente. Esse áudio, ele foi periciado. Ele foi confirmado.
A sua autenticidade foi comprovada. Então a pessoa calou-se, não é? Não comentou mais nada. Mas é exatamente isso, irmãos. Do que é que adianta nós estarmos compartilhando esse tipo de coisa que não traz edificação? A gente já está num momento difícil, complicado, que a gente não sabe até onde esse isolamento vai perdurar. Então, por que a gente vai estar justamente compartilhando coisas das quais podem estar ajudando exatamente a causar o terror e o pânico? É melhor, meus irmãos, a gente refletir bastante acerca disso. É bom que façamos essa reflexão. Por que é que nós não aproveitamos esse momento e por que nós não falamos da soberania de Deus? Que Deus está no controle de todas as coisas. Por que é que nós não mencionamos para essas pessoas que Deus tem graça suficiente para todos nós? Por que nós não estamos falando que a misericórdia de Deus dura para sempre e que se renova todas as manhãs e que Deus tem uma medida de misericórdia que nos é suficiente para cada dia? Por que compartilhar essas coisas que não edificam e que estão causando pânico nas pessoas? Vamos compartilhar aquilo que é bom, não é? Vamos compartilhar aquilo que pode nos trazer esperança. Eu até me lembro do reverendo Wendel, quando pregava a respeito disso, né? Algumas colocações que eram importantes, que ele sempre falava a respeito dessa questão de nós estarmos trazendo à memória exatamente aquilo que é bom, irmãos. Aquilo que nos dá esperança. Nós temos uma esperança que ela não falha. Nós temos uma esperança que ela é eterna. É certo, meus irmãos, que o nosso Salvador vai voltar e essa é a maior das esperanças que nós temos. A certeza, a convicção que o nosso Pai, não é, irá cumprir aí a sua última promessa. Alguém conhece alguma profecia da parte de Deus que ele não cumpriu? Nós estamos aguardando apenas justamente a volta do nosso Salvador. E se vivemos essa expectativa e essa esperança, então vamos viver de acordo com ela. Então vamos propagar nesse momento difícil uma mensagem de fato que traz esperanças para as pessoas que estão desesperadas. A gente tem que ter cuidado com aquilo que nós estamos semeando. Vamos trazer à memória, sim, o que nos dá esperança. Vamos plantar exatamente isso. Quando você receber o que quer que seja, pense, reflita. Primeiro, é verdade? Segundo, é bom? Terceiro, vale a pena compartilhar para que as pessoas sejam edificadas? Porque, meus irmãos, se não for verdade, se não for bom e se não edifica, você vai compartilhar para quê? Então, Paulo deixa extremamente claro que aquilo que o homem irá semear, ele irá ceifar. Sobre isso eu quero fazer apenas mais um comentário. O homem ele tem duas opções. Ele pode decidir não semear. E ele pode decidir semear. Se ele não semear, ele também não colhe. Se ele semear, uma coisa é certa: a colheita, ela virá. Querendo ou não, você vai colher aquilo que você plantar. Então vamos semear, neste momento de isolamento social. Vamos semear, irmãos, a esperança. Porque uma vez que você semear, a colheita ela é obrigatória. Ok?
Paulo continua dizendo, porque o que semeia para a sua própria carne colherá a corrupção. Não precisa nem comentar sobre isso, né? O texto é bem simples e claro. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então você tem justamente a nível de semeadura, uma vez que decida semear, você também tem duas opções. Ou você vai semear para a própria carne e vai colher a corrupção, ou nós iremos semear para o Espírito e do Espírito nós iremos colher vida eterna. Então, meus amados irmãos, Paulo continua com o texto, capítulo 6 de Gálatas, de 7 a 10, e ele chega no 9º versículo e fala: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Irmãos, não importa quando é que a colheita vai vir. Não importa se o que eu estou plantando hoje eu não venha colher, mas outras pessoas venham colher a bênção do fruto plantado. Existe uma árvore frutífera que eu não me recordo o nome dela, mas faz parte aqui da fauna brasileira, que quando plantamos esse tipo de planta, ela vem dar fruto 100 anos depois. Ou seja, é aquele tipo de coisa que o indivíduo vai plantar, ele não vai colher, mas a sua descendência vai provar do fruto do trabalho, né, que ele teve em fazer determinada semeadura. Então não importa que a gente não venha a colher aquilo que plantamos de bom, mas que outras pessoas venham desfrutar da bênção do nosso trabalho. O importante é que nós devemos fazê-lo, né? São as tâmaras, né? Obrigado, Érica. É importante que a gente tenha esse entendimento. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é nos posicionarmos diante de Deus numa postura de obediência em relação à semeadura. Nosso Salvador nos comissionou para pregarmos o Evangelho, para pregarmos a mensagem de salvação. E esse é o momento oportuno. O momento as pessoas estão desesperançadas. As pessoas estão perdendo emprego. E isso gera instabilidade emocional. Isso faz com que as pessoas entrem em crise de pânico, desenvolvam patologias emocionais, crise de ansiedade. Isso faz com que as pessoas elas não vão reagir da mesma forma que as outras. Ninguém reage igual. Nós somos distintos. A gente pode ser parecido, 99,99% parecido com outra pessoa, mas aquele 0,01 é diferente. O que nos distingue, o que nos caracteriza em relação de um para com o outro. Então, a nossa preocupação num momento como esse, além de nós estarmos orando, intercedendo pela ação de Deus, pela sua intervenção, como diz aquele livro do Francis Schaeffer, né? O Deus que intervém. Então, meus irmãos, clamemos pela intervenção de Deus, pela ação do seu Espírito. Clamemos pela misericórdia de Deus em meio a esse momento de calamidade. Irmãos, vocês já pararam para pensar quantas pessoas no mundo, por exemplo, não é? se as coisas já eram difíceis e com esse momento de calamidade, pare para pensar, aqueles moradores de ruas, como é que eles estão? Já parou para pensar nisso? Já parou para meditar? Como é que essas pessoas estão vivendo? Em relação à Covid-19, qual é o estado dessas pessoas? Como fazer higienização se moram na rua? Como ter o trabalho de higienização, por exemplo, meus irmãos, daqueles que moram em favelas que muitas vezes nem tem água? Às vezes um cômodo de 3 metros por 4 ou 7 metros quadrados, literalmente ali,
colocando 5, 6 pessoas. E que geralmente também tem idosos aí. Então vamos refletir sobre isso? Vamos interceder. Se nós não podemos fazer nada fisicamente no sentido de ir lá, mas o maior recurso antes de a gente tentar fazer qualquer coisa, meus irmãos, é a oração. Porque quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É preciso que a gente tenha dimensão adequada de quem é Deus, da magnitude do seu poder. E muitas vezes, irmãos, a gente tenta fazer as coisas, olha para um lado, olha para o outro, como se a oração fosse o último recurso. Não, está errado. A oração é o primeiro recurso. Nós estamos falando com quem tem o poder para fazer coisas infinitamente além daquilo que a gente pensa ou imagina, daquilo que nossa mente pode conceber. Então, meus irmãos, não cansemos de fazer o bem. Nos coloquemos diante de Deus como instrumento de bênçãos a ser utilizado por Ele, com poder, com autoridade. O que é que nós podemos fazer nesse momento? Se a gente pode fazer algo que seja além das nossas orações, glória a Deus, aleluia por isso. Eu tenho visto muitas igrejas no Instagram promovendo diversas ações sociais. E principalmente a preocupação com os seus, de manter os seus nutridos de tudo aquilo que é necessário, não somente naquilo que concerne o contexto e a característica da espiritualidade, mas refletindo na prática o amor cristão, em estar exatamente cuidando dos que neste momento estão padecendo. Você faz ideia de quantos irmãos são autônomos? Esses irmãos, quando começou a quarentena, no mês de abril, ainda receberam alguma coisa porque trabalharam no mês de março. Mas nós já estamos em maio. Esses irmãos não fizeram nada durante o mês de abril. Eles não puderam trabalhar. Então eles não tiveram o que colher. A semeadura deles foi, dentre todas aquilo que pode ser feito, foi através do seu joelho dobrado, em oração, espiritualmente, entendendo que Deus é quem supre a sua necessidade e que nós, enquanto igreja, neste momento, precisamos vivenciar essa prática na realidade. Precisamos aprender, meus irmãos, a deixarmos de sermos egoístas e estarmos preocupados com nós mesmos. Eu me lembro que quando começou a pandemia, foi um desespero das pessoas correndo para os supermercados. Eu tive até informação que supermercado em Portugal, por exemplo, irmãos, ficaram em prateleiras vazias. Isso é desespero. Isso é desespero. As pessoas com egoísmo enorme, com medo que lhe faltasse alguma coisa, começaram a comprar além. Começaram a comprar determinadas medicações que pessoas que fazem tratamento com lúpus não estavam conseguindo porque precisavam delas, porque alguém disse que determinada medicação ela iria ajudar no Covid-19, então as pessoas correram desesperadamente para as farmácias e consumiram o remédio. E essas pessoas que precisavam exatamente dessa medicação estavam fazendo um apelo em lives, pedindo por amor a Deus que as pessoas não comprassem porque elas precisavam para o tratamento da doença dela e pessoas estavam comprando para ter em casa. É lamentável esse tipo de comportamento. E mais lamentável ainda quando são os crentes replicando esse tipo de coisa. Um crente replicando um comportamento desse, ele está simplesmente negando a sua fé. Está desacreditando que o Deus o suprirá. O que a gente não pode, meus irmãos, é negar de fazer o bem. Isso é o que nós precisamos, pensar no outro.
pensar no próximo. E o amor nas Escrituras se evidencia pela prática. Pessoas sofrendo. Você já imaginou que diversas pessoas foram causadoras do sofrimento daqueles que estavam necessitando de determinada medicação? Isso é egoísmo demais, irmãos. Egoísmo demais. Comprar uma medicação por prevenção sem ter a comprovação científica é demais. Mas Paulo continua e ele diz que a gente não deve se cansar de fazer o bem. E chega no verso 10, onde ele diz: por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós falamos muito de comunhão. Nós falamos muito de vivermos essa unidade. E muitos falam, de fato, o quanto gostam disso. Hoje, você está sendo desafiado além dos seus sentimentos, além de gostar, além de achar bom. Hoje você e eu estamos sendo desafiados a pôr isso em prática, a cuidar primeiro dos de casa. Meu nome é Luiz Carlos e sou pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce. Todo primeiro domingo, a maioria das igrejas evangélicas, quer sejam reformadas ou não, tem a prática do exercício da comunhão, não é? Da Santa Ceia, ser sempre no primeiro domingo. Na nossa igreja, com a preocupação com aqueles que passam por necessidades, eu, quando cheguei lá, já tinha um trabalho feito de arrecadação de alimento para a cesta básica. Então eu conversei com o conselho para que nós fizéssemos essa prática de colher durante o culto. Para que aquilo tivesse, irmãos, um significado maior. Não somente que fosse visível, mas das pessoas estarem em atitude de adoração, em atitude de ação de graça. Não somente ir até o gasofilácio no culto, para levar, né, para devolver o dízimo e para, com alegria, fazer ofertas, mas naquele momento também trazer o alimento como oferta. Sim, isso tem uma significância enorme, irmãos. Está trazendo para a casa do Senhor o gênero alimentício em atitude de ação de graça, de adoração, para que possa ser suprida a necessidade de outros. Com essa preocupação, nós fizemos essa formatação justamente para que ficasse claro essa preocupação com os que são da família da fé, que devemos ter. Irmãos, é claro que eu vou dizer algo redundante. Dor só sabe quem sente. Você já passou fome alguma vez? Você já sentiu fome, não já? Você não sente fome? Sente. Mas você já passou fome? Desejar comer e não ter? Sentir o estômago provocando aquela dor intensa? E você tentar resolver apenas com água? Então, por isso, seja grato com o que você tem. Não fique preocupado com aquilo que você não tem. Uma pessoa com fome nem dormir ela consegue, porque a dor incomoda. Então, meus irmãos, a ideia é que sejamos instrumento de bênçãos um na vida dos outros.
não nos cansemos de fazer o bem, irmãos. Mas principalmente os da família da fé. Que Deus nos ajude a, de forma prática, vivenciarmos o Evangelho. Eu agradeço a todos vocês. Vamos encerrar esse momento. Eu sempre envio para o Story. E se você olhar na nossa página do Instagram, você vai ver que tem lá o endereço também do YouTube. Por favor, nos ajude fazendo a inscrição. E depois que a gente lança para o Story, depois de um período de tempo, a gente também lança lá no nosso canal no YouTube. Ok? Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E nós te agradecemos por todos os nossos amados irmãos e irmãs que nessa manhã se encontraram conosco aqui no Instagram, onde podemos juntos meditar na Palavra de Deus. O que eu te rogo, Pai Santo, que o Senhor abençoe a cada um deles e, respectivamente, a sua parentela. Eu sei que o Senhor sabe o que cada alma nesse momento necessita. Eu sei que o Senhor conhece as dores como as alegrias de cada irmão e irmã aqui presente, online. Então, Pai amado, o que eu rogo a Ti é que seja feito a Tua vontade e que os amados eles se regozijem e se alegrem com a realização da Tua vontade. Nos dar, ó Deus, a alegria de Te servir. Restaura em nós a alegria da salvação e nos ajuda a compartilharmos essa alegria, ó Deus, onde as pessoas estão com um sentimento de desesperança, de caos, de conflito, de incerteza, quadros de ansiedade, quadros de síndrome do pânico, crises, ó Deus, existenciais por parte de muitos. O que eu te clamo em nome de Jesus é que a Tua boa mão se estenda sobre a vida de todas essas pessoas. E aqueles, ó Deus, que não Te conhecem, o que eu te clamo em nome de Jesus, que nosso Salvador vá ao encontro deles e transformem as suas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento de caos, de tanta desinformação, contra-informação, nos dará serenidade, ó Deus, de plantarmos aquilo que edifica. Nos ajuda a semearmos a esperança. E nos ajuda, ó Deus, a cuidar dos nossos irmãos que padecem. Usa-nos como instrumento de bênção em Tuas mãos. Essa é a nossa oração, rogando mais uma vez, ó Deus, a Tua boa mão sobre todos nós e que o Senhor nos conceda um restante de dia em paz, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado. Amanhã às 9 horas, como de costume, nós estaremos mais uma vez online, trazendo uma reflexão da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, né? Um cheiro no coração de todo mundo. Né? E, como diz um grande amigo chamado Reverendo Clóvis, só coisa boa na sua vida. Amém, queridos. Deus os abençoe.